Fala galera, beleza? Tudo bem? Trazendo aqui mais um vídeo de One Piece, dessa vez o review do capítulo 1168, que foi um capítulo, pra mim, muito decepcionante. E por quê? Eu vou explicar pra você tudinho nesse vídeo. Então se você quer saber todos os detalhes do capítulo 1168 de One Piece, já deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer daqui pra frente e não se esqueça de se inscrever no canal para apoiar a gente a continuar trazendo mais vídeos. Um homem honrado, uma família boa, um motivo nobre. Mas isso não quer dizer que ele vai ser sábio para o resto da vida. O capítulo 1168 deixa isso extremamente claro. A minha perspectiva sobre o que o Harold se tornou e as suas escolhas é um pouco diferente do resto das opiniões que você viu por aí. E eu vou tentar expressar ela aqui da melhor maneira possível. Então vamos pegar do começo do capítulo, que quando chegar nos pontos eu vou dizer o porquê eu acho que o Harold se tornou o personagem mais burro de One Piece. Nós começamos o capítulo 1168 com as notícias das relações de Elbaf melhorando com todo mundo. Pessoas elogiando os gigantes marinheiros, a culinária da região de Elbaf e tudo mais. Além disso, a gente tem aqui no começo também uma coisa muito importante, que foi, não muito importante, mas a gente tem ali a aparição do Umit, né? Trazendo o cedro de Elbaf. O Umit é esse rapaz aí, que é as correntes da profundeza, né? Algo assim, o imperador do submundo. E isso é interessante porque lá atrás, no arco de Water 7, a gente tem o Frank comprando madeira Adão, que vem de Elbaf, através do submundo. Então, muito provavelmente, a pessoa que negociou com o Frank foi esse rapaz, o Umit. O Oda sempre dando um jeito de interligar as coisas, mesmo que ninguém tenha perguntado e ninguém se importe, né? Mas isso é muito interessante para ver como o mundo de One Piece é rico e as coisas funcionam mesmo sem os protagonistas estarem ali. E se você não lembra do Umit também, ele aparece lá em Holy Cake, lá no casamento do Sanji. A gente passa um pouquinho para frente, o Harold ele está comemorando o fato das relações com outros países estarem melhorando e até comenta ali, né, dando uma pequena apimentada naquela teoria que começou a surgir aí pela internet do Loki ser um outro soberano do mar junto com a Shirahoshi. O Harold ele fala que precisam construir um navio gigante para turismo, né? Um pouco ali parecido com o que a gente tinha lá na Ilha dos Homens Peixes com a Arca Noah. E aqui a gente começa a entrar no ponto que eu falei no começo do vídeo, sobre o capítulo ser decepcionante, e não o capítulo em si, mas a história, o final, o desfecho do Harold ser decepcionante para mim, porque foi um rei que se perdeu no próprio propósito. Ele está conversando com o Sal nesse quadro, e ele está agradecendo ao Sal por ter construído a escola Morsa. E o Sal fica muito feliz ali, né, por ter conseguido construir, por estar ensinando as crianças e dando um futuro melhor para as crianças. E a gente sabe que o Sal é um cara que ele sempre foi pacifista e ele gosta disso, né, de tentar resolver os conflitos sem guerra, assim como o Harold queria fazer para melhorar as relações de Elbaf com o resto do mundo. Só que o próprio Sal indaga o Harold em certo ponto sobre as decisões do Harold e pergunta: você não tem medo das coisas que pode perder? E aqui já é um dos motivos por eu achar que o Harold foi um rei burro. Então guarda esse ponto da conversa com o Sal, porque vai ser importante sim pro ponto que eu vou trazer sobre a minha perspectiva sobre o Harold. E aí a gente começa para um flashback dentro do flashback, né? Porque mostra o túmulo da Ida e a gente volta num flashback mostrando o Harold voltando e se encontrando com a Ida, que já estava muito doente. E aí ele está toda animada, feliz, porque de fato o Harold já conseguiu mudar Elbaf, como ela queria, como eles queriam no começo. E ela deixa isso bem claro. Ela fala: você já conseguiu mudar Elbaf. Porque o Harold queria, porque queria colocar Elbaf como parte do governo mundial. E ele não estava errado nesse ponto. E ela relembra como era Elbaf quando ela chegou naquela terra. Cheio de conflitos, as pessoas não se gostavam, cada vila era muito independente e conseguiu unir todas as vilas e transformar tudo isso em um único grande reino. E novamente a gente tem aqui um ponto que vai ser importante para minha perspectiva. A própria Ida, que foi quem começou esse estalo no Harold por buscar não só a paz em Elbaf, como a mudança de visão das pessoas com os gigantes.
E ela fala: Harold, a cultura de Elbaf deve ser valorizada. O Harold esbraveja e fala que não tem como, porque essa cultura foi o que impediu deles de ficarem juntos e se casarem. E no momento ali que eu julgo ser o mais triste do capítulo, depois de uma conversa sobre como eles poderiam navegar finalmente juntos novamente, como nos velhos tempos, porque os gigantes estavam muito próximos de se tornar uma nação aliada do governo mundial, Aida morre antes de conseguir tocar a mão do Harold, que é um ponto simbólico também para minha perspectiva. Então fica aí que eu vou te falar tudo, do meu ponto de vista, do porquê o Harold se perdeu no próprio propósito. Vemos um Harold saindo chorando da cabana, o Rairujin entrando desesperado e o Loki sofrendo em silêncio, sem nem saber o momento exato em que sua mãe morreu. E temos um salto temporal de um ano. 14 anos atrás, vemos Harold chegando em Marijoisas, entrando no castelo Pangeia para receber o seu novo selo, uma marca do mar profundo. E aqui é um ponto muito interessante porque Harold só foi chamado para ter acesso ao novo nível da marca porque o Shanks não apareceu no que deveria ser a sua promoção. E aí que a gente começa a fragmentar um pouco a história, porque o Shanks ele não está fazendo o menor sentido. Eu vou fazer um vídeo ainda tentando entender o que está acontecendo, mas vamos lá. Pensando aqui apenas na linha temporal dos fatos que a gente sabe até agora do Shanks. Ele nasceu há 39 anos atrás em God Valley. Um ano depois, um ano de vida, ele foi ali, participou do evento, participou da guerra em God Valley e foi adotado pelo Gold Roger encontrado num baú. E ele fica com o Gold Roger desde então até a sua execução. Ou seja, o Shanks ficou com o Gold Roger dos 1 ano de idade até os 15 anos de idade. Após isso, a história do Shanks já começa a ficar um pouco confusa, porque o Gold Roger foi executado há 24 anos atrás. Só que 2 anos após a execução do Gold Roger, um Shanks com 17 anos faz o seu primeiro recrutamento. Lá na Vila Syrup, ele recruta o Yasopp para sua tripulação pirata. Então, com 17 anos, o Shanks já tinha uma tripulação. E alguns anos depois é dito que ele já estava com a sua tripulação formada, certo? Com mais ou menos 20 anos. Só que ele, com a sua tripulação formada 15 anos atrás, ele estava libertando o Fisher Tiger e sendo um cavaleiro de Deus lá em Marijoiza. Ou seja, a marinha tinha conhecimento que o Shanks era sim um pirata e ele já tinha uma tripulação. E o pior, ele estava lá no East Blue quando ele recruta o Yasopp, ele vai para o Novo Mundo, tá ali em Marijoiza, e depois disso, a gente tem todos esses acontecimentos, a gente sabe que ele, 14 anos atrás, ele vai aparecer em Elbaf para avisar o Harold sobre alguma coisa, que ele se encontra com o Gaban. 13 anos depois, 1 ano depois, 13 anos atrás, ele rouba a Akuma no Mi, que a gente sabe que hoje é a Hito Hito no Mi, modelo Deus Sol Nika, que na época era Gomu Gomu no Mi. Então, 13 anos atrás, 12 anos atrás, 1 ano depois dele roubar a Akuma no Mi, ele volta para o East Blue, encontra o Luffy e deixa a fruta com o Luffy. Então, você começa a entender que a história dele não faz sentido. Ele vai e volta da grande linha, o que até então é uma coisa que não é fácil, que não dá para ser feito. Se você está na grande rota, você está na grande linha, não tem o que fazer. Só que o Shanks consegue fazer isso. A gente sabe que os marinheiros fazem por outros motivos. A gente começa a ter uma desconfiança com o Shanks, mas não pelo fato dele parecer ser um vilão, mas pelo fato da gente não entender quais são os objetivos dele. Então a gente tem que se aprofundar ainda mais, e eu acho que está faltando alguma coisa nessa história do Shanks, Porque, veja bem, há 14 anos atrás, que é um ponto que deve ser falado, o sequestro da Ginny, lá do exército revolucionário. Será que o Shanks estava lá em cima quando ela foi capturada e foi aí que ele sumiu? Será que ela foi oferecida ao Shanks como noiva e ele recusou? Bom, tem alguns pontos ainda que a gente precisa debater. Tem o fato também da capa que o Shanks usa, apesar de ser uma capa genérica, se você notar, é
É uma capa muito parecida com a capa dos Gorosei. E o Oda tá dando um destaque para essas capas. Parece que ele tá tentando dar uma pista, né? Alguns Goroseis têm a capa branca, outros Goroseis têm a capa preta. Enfim, muitas coisas que têm que ser analisadas num vídeo futuro. Se você quer saber desse vídeo futuro, né? Se você acha que é uma ideia legal, comenta aí para mim saber. Voltamos pro capítulo, né? A gente estava falando que o Harold chegou lá e ele vai receber a sua marca. Ele fica muito emocionado com tudo isso, ele está muito empolgado e pergunta aos Goroseis se quando ele aceitar essa marca, ele pergunta para os Goroseis se quando ele aceitar essa marca, Elbaf vai finalmente entrar para a união do governo mundial. Tem um quadrinho estranho que acontece quando eles estão entrando na sala do trono e o Harold comenta que ele quer deixar o trono, né, abdicar do trono e deixar para alguém mais jovem e puro, né? Aqui a gente está em forma ambígua, não sabe se ele está dizendo sobre o Hyruddin, não sabemos se ele está dizendo sobre o Loki, não sabemos se ele está dizendo para outra pessoa, né? Mas enfim, mas o estranho é que dá um zoom na cara do Jupiter, né? Que é um pouco confuso, né? Como se ele fosse do mal, ou alguma coisa assim do tipo. Quer dizer, do mal para as pessoas que são do mal, como se... Enfim, é um quadrinho meio pra ficar de olho. E temos ali a cena icônica do Imu olhando para o Harold e falando que quem vai decidir isso é Mu e não o Harold. Eu dei uma entonada aqui melhor, né, para tentar imitar o rei do mundo. O Harold se assusta perguntando o porquê tem alguém sentado no trono vazio. Então Harold provavelmente já tinha se aprofundado bem na história do mundo, já que Elbaf era isolado e não chegavam essas notícias do mundo externo, né? Então ele sabe da guerra do reino antigo, ele sabe que teve ali uma coalizão de 20 reinos para tomar o poder e ajudar as pessoas, e que eles decidiram deixar um trono vazio para simbolizar que o mundo era livre. Então ele sabe dessa história, que é um ponto que algumas pessoas podem até fugir, porque Elbaf é isolado, assim como o Wano não tem, né, essa história ali corriqueira nas ruas, as pessoas também não sabem e Elbaf também não. E vemos a marca que era de uma lâmina divina ao nível de águas rasas, se tornando numa marca do mar profundo, ali muito igual àquela do Killian, que apareceu, e igual a braçadeira dos Sommers. Então a gente pode teorizar ou confirmar que sim, eles têm o contrato de águas profundas, que é a mesma que o Harold tem agora. E ele sente ali todo o poder e a imortalidade circulando pelo seu corpo. E nota aqui que ele não acredita ainda que ele é imortal, mas ele já sabia, já tinha ouvido boatos, provavelmente. E o Nos Juros comenta ali também que agora ele não é mais um monstro, e sim uma arma. O que é interessante, né? Porque será que eles falam isso para todos que se tornam, que fecham o contrato de águas profundas, ou teve alguma coisa a mais por ele ser um gigante ancestral? Que ele era considerado um monstro e agora uma arma, mas ele era um monstro porque ele não era um nobre? Interessante, isso são coisas para se perguntar, porque às vezes a resposta está nesses pequenos diálogos que a gente tem. E o Harold, mais uma vez ingênuo, recebe mais uma ordem de Imu e aceita ela. Essa ordem era: volte a Elbaf e faça um pentagrama do abismo na sala do rei. Isso praticamente condena a nação, e o Harold deveria saber disso. Como eu disse, ele estava se aprofundando na história e estava estudando aparentemente. Então ele deveria saber que isso estava condenando o seu próprio povo. Ele retorna extremamente feliz para casa, um navio enorme. Ele chega e anuncia para toda a população que Elbaf agora faz parte do governo mundial. Todo mundo vibra, aquela festança, e o Harold vai para sua sala do trono. E aqui é o momento em que o Harold percebe a idiotice que ele cometeu. Imu ordena que o Harold forje toda a nação a se tornar ali um exército militar, coisa que o Harold não queria de jeito nenhum. Ele até tenta contra-argumentar ali, falando que quem quiser ser por livre e espontânea vontade guerreiro, militar, ele vai deixar. Mas ele não quer forçar ninguém a ser um militar. Só que com o Imu não tem isso de querer ou não querer. Uma ordem dada é uma ordem para ser cumprida. E aqui a gente tem talvez uma pista que o Oda queira deixar para nós sobre o poder de Imu.
A gente vê ali ele entrando em ação e controlando o corpo do Harold através de uma cena que parece ondas no mar ou uma superfície aquática que acabou de cair alguma coisa e faz aquelas ondulações. Interessante isso, né? Como se Imu fosse a própria mãe natureza, o mar, ou até a força de movimentação. São coisas aqui para ficar guardado e se questionando. E assim, o Harold aqui, né, fugindo um pouco aqui, o Harold é um pouco burro, né? Porque se ele é o rei da nação, todas as pessoas estão abaixo dele, ele manda em todo mundo. Como ele se submete a ser escravo e fala que vai fazer tudo o que uma pessoa quer, e se essa pessoa manda ele mandar na população, ele deveria acatar, ele deveria saber disso, né? Ele se propôs a isso. Ele foi até a porta do governo mundial, bateu e falou: eu vou ser o escravo de vocês e vou fazer tudo o que vocês mandarem. Ou seja, aqui o governo mundial não está errado. O Harold deu de bandeja a própria nação para o governo. Ele falou isso. Tudo bem que ele não imaginava que o governo era ruim. Esse não é o ponto. O ponto é que ele fez sim escolhas que um rei não deveria tomar. Então Harold começa a se mexer sozinho em direção ao pentagrama, não tendo mais controle do seu corpo, e desesperado, ele pede para os seus guardas o acorrentar e chamar os seus 2 filhos e o Jaru. Mas o Hayrodin mais uma vez está em expedição no mar, provavelmente sendo pirata. Então o Loki é libertado da prisão, que é a prisão onde os Chapéus de Palhas foram aprisionados pelo Road lá no começo, naquele sistema de RPG. E aqui o ponto final, né? A gente vê aquele quadro imponente do Harold segurando a espada e o narrador dizendo que naquele dia o sábio e mais amado rei de Elbaf seria morto, chegando a um triste fim. Resumo aqui do capítulo. O porquê eu acho o Harold um dos personagens, se não o personagem mais burro de toda a obra. Primeiro ponto, vamos aqui levar em consideração que ele não sabia o que o governo mundial era, obviamente, mas ele teve avisos. Isso é um ponto. Você não pode simplesmente ignorar todos os avisos que você teve. Mas o porquê eu acho que ele foi burro? Porque ele se perdeu no próprio propósito. Ele começou tudo isso porque a Ida não poderia ficar lá com ele em Elbaf. Então o motivo que ele começa toda essa revolução em assumir o reino, em querer trazer a paz, unificar e levar Elbaf para o resto do mundo, é porque ele queria ficar com a Ida. Era por amor, era pela família. Mas em algum momento ele se perdeu no próprio propósito, no próprio objetivo e ficou cego. Quando a sua ambição começou a ser uma obsessão, as pessoas ao seu redor começaram a sofrer. Ele negligenciou o próprio país. A gente viu Elbaf tendo momentos muito difíceis de crises climáticas, de guerras internas, e o Harold, como rei já, não estava lá porque ele estava na sua busca por essa liberdade de Elbaf. Então, primeiramente, ele negligenciou o próprio país. Segundo, ele negligenciou o próprio melhor amigo. O Shebeck foi diversas e diversas vezes atrás do Harold, alertando que o governo mundial não era o que o Harold achava. Tudo bem que o Shebeck poderia ter sido sim mais claro e contado tudo o que acontecia com o clã Dave, mas eu entendo também o lado dele de não poder revelar assim se o Harold não tivesse comprometido com a causa. Mas o Harold teve diversos avisos. O Shebeck, seu melhor amigo, se você não confia no seu próprio melhor amigo, cara, você não consegue avançar na vida, entende? Então o Harold, ele não ouviu os avisos e negligenciou não só por não ouvir, mas também não ajudou quando ele precisou. E por fim, um ponto alto da coisa é sobre a negligência do Harold com a própria família. A gente vê aí que a Ida está doente há bastante tempo e o Harold não apareceu para ajudar ela. Ele ficou com essa obsessão, que antes era uma ambição, trazer Elbaf para o governo mundial. E negligenciou a própria família. Como eu falei, o Hayrodin estava sofrendo no país, com as pessoas debochando e caçoando, querendo matar ele por ser um híbrido. A própria Ida, que foi envenenada, o Loki sofrendo por não ter uma mãe, por as pessoas acharem que ele trazia azar, por ele ser uma criança problemática. Então ele negligencia a própria família. Então aquilo que começou com o objetivo dele por um propósito, que era
unificar a sua família acabou se tornando de uma ambição para uma obsessão, e ele ficou cego no próprio ego de tentar fazer o seu objetivo. Entende isso? Isso é uma burrice tremenda. Seria já uma burrice para uma pessoa comum que está indo contra todas as pessoas que estão ao redor dele, negligenciando, ignorando elas, e ainda mais para um rei, cara. Um rei que é tido como o rei mais sábio. Ele ignorou o povo, ele ignorou a própria cultura, ele ignorou o melhor amigo, ele ignorou a mulher, ele ignorou os filhos, tudo para cumprir um objetivo que ninguém estava pedindo para ele cumprir. Tudo que ele já tinha feito por Elbaf já era gigantesco. Ele tinha unificado todas as vilas, ele tinha trazido paz para as pessoas tinham agora uma escola, elas podiam estudar, elas começariam a ter novas sementes que espalhariam pelo mundo. E assim ele entraria no governo mundial, não por virar um escravo e ceder toda a sua população, mas sim por trazer pessoas que agregariam ao mundo. E não foi isso que ele escolheu. Ele escolheu o caminho mais fácil, vamos dizer assim. E por isso que ele é o personagem mais burro de todo One Piece.